Rádio, né? Hoje a gente está falando sobre trânsito aqui no nosso De Mulher para Mulher. E agora a gente vai falar sobre o medo de dirigir, né? Você sabe o que é a maxofobia? A maxofobia é o medo de dirigir. Pode afetar a vida diária, especialmente a de gente que depende dessa atividade para sobreviver. Pode afetar a tal ponto em que a pessoa se recusa a ir às compras, a visitar um médico ou mesmo dirigir para o trabalho. E mesmo com habilitação na mão e carro na garagem, utiliza aí transportes públicos, o Uber, o táxi ou pede carona para algum conhecido. E para a gente falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a psicóloga, né, especialista também nessa área, Juliana Maciel. Minha amiga, Ju, é um prazer receber você aqui no nosso De Mulher para Mulher. Obrigada, Tio. Prazer todo meu estar aqui nesse programa, nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Muito bom, Ju. Por que algumas pessoas têm tanto medo de dirigir? Então, por vários motivos. O primeiro desses motivos é porque muitas pessoas sofreram algum tipo de trauma nesse sentido no trânsito, ou foram vítimas de algum acidente de trânsito, ou então presenciaram algum tipo de acidente. E por isso elas ficam bloqueadas nesse sentido e evitam estarem dirigindo ou até mesmo estarem dentro de um veículo. Outras pessoas também, elas têm traços perfeccionistas na personalidade. Normalmente quem tem esses tipos de traços são pessoas que têm dificuldades de assumir os seus erros e até mesmo de errar. Olha, que bacana isso, né? A gente não sabia disso, tá vendo, gente? Vamos aprendendo aqui. A maxofobia pode levar a vários sintomas que podem ser caracterizados como emocionais e físicos. Quais são esses sintomas, Ju? Então, nós temos aí vários sintomas emocionais, como, por exemplo, a irritabilidade, o nervosismo, baixa autoestima, dificuldade de concentração e atenção. Nós temos os sintomas fisiológicos, sintomas físicos, que são o quê? Taquicardia, náuseas, diarreia, sudorese, tremor nas mãos e nas pernas, principalmente ali na hora do exame, né? Vamos falar um pouquinho aí dos alunos de autoescola. A perna começa a tremer, a mão começa a tremer. Então, são sintomas característicos aí desse estado fisiológico. Olha só, e é verdade, né, gente? Na verdade, fala assim, a palavra hoje você vai para o exame, o dia tal você vai para o exame. Você já começa a passar mal ali, né? E quando chega na área de exame, que você vê um monte de gente assim que tá 3 vezes pior do que você, e as pessoas começam a falar, ai, eu acho que eu não vou passar. Ai, fulano de tal é muito ruim. Ai, meu Deus, fulano é muito difícil. E aí o ambiente também vai te deixando mais nervoso ainda, o que afeta, consequentemente, a sua habilidade ali na hora de dirigir aquele veículo, né? Isso, com certeza, Chico. Ju, por quê? Aliás, o medo de dirigir pode ser causado por algum trauma que a pessoa passou, de algo que aconteceu no passado, por exemplo? Isso, com certeza, igual eu tinha falado no início, muitas pessoas elas evitam dirigir ou até mesmo estarem dentro de um veículo devido a algum trauma que sofreram no passado, relativo ao trânsito. E como a gente trata isso? É possível? Sim, com certeza é possível. Nós temos aí alguns tipos de tratamento, como, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos as questões das crenças, nós trabalhamos uma técnica bem bacana, que é a dessensibilização sistemática. Nós trabalhamos também na prática clínica com a hipnose clínica ou hipnoterapia, que é uma técnica fantástica em que o paciente ele vai aí na primeira memória do trauma, ele pode, através da regressão de memória, estar ressignificando esse fato traumático, estar reprogramando a sua mente, reenquadrando tudo isso para que ele possa superar. E na hipnose nós realizamos também a questão das sugestões. O hipnoterapeuta ele pode passar sugestões para o seu paciente de calma, de tranquilidade, de autoconfiança. Ele pode aí ampliar a sua mente para um processo cognitivo mais ativo e automaticamente emocional. Muitas coisas, então, podem ser feitas, né? Isso. Ju, porque muitas vezes a gente consegue dirigir na autoescola, a gente consegue passar na prova prática, né? Aquele momento ali, uau, você conseguiu, mas depois não consegue pegar no carro de jeito nenhum. Então, por alguns motivos. O primeiro deles é por essa diferença de percurso, porque normalmente o aluno na autoescola tem aquele percurso determinado, no exame de rua ele tem um determinado percurso, e quando chega na prática, no dia a dia, o aluno aí, ele está exposto a várias possibilidades. E quando o ser humano
ele fica exposto ao novo, a outras possibilidades, vem aí a famosa ansiedade, o famoso medo, e sem contar que o quê? Que um aluno de autoescola, quando ele está nesse processo aí de habilitação, ele, em tese, ele está muito focado, ele está muito motivado, e quando ele consegue alcançar aquele objetivo, esse foco, essa motivação pode ficar um pouquinho a desejar. Muitas pessoas até dirigem depois, mas elas têm medo de áreas específicas, como, por exemplo, parar o carro no morro, né? Corta a cidade inteira, mas não passa no morro nem, porque se parar ali, meu Deus do céu. Isso. Não passa em cima de poste também, quero ver como é que faz para ir pro Vila Isa, né? Não vai, muda de casa, porque não tem como não passar na ponte, né? Não passa em túnel. Como lidar com isso, com esses medos? Tem a ver também com traumas anteriores, com outras situações de vida? Isso, com certeza. Por exemplo, a situação do morro, nós sabemos que o processo aí da meia embreagem é um procedimento que exige um nível cognitivo e até mesmo físico mais elevado do motorista. Então, muitas pessoas elas têm essa construção de crenças disfuncionais, de crenças de incapacidade, elas acham que não vão conseguir, que não vão dar conta disso tudo e acabam, muitas vezes, através desse processo de pensamento, desconstruindo toda essa habilidade que elas têm, né, nesse sentido. Muitas vezes também por falta de prática, as pessoas, por terem esse medo, acabam não praticando tanto essa direção nesses lugares. A questão do túnel é interessante, a gente está aí fazendo um processo de comorbidade com outro transtorno, que é a claustrofobia, que é o medo de estar em locais fechados, né? E isso tudo precisa ser tratado. Nada melhor do que um especialista, um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, porque muitas pessoas vão precisar de fazer uso de medicação. Nada melhor do que isso para estar auxiliando. Muito bom. Gente, a Ju, assim, fantástica, né? Cheia de conhecimento. Ela que é coach, é hipnoterapeuta, é assim que fala? Isso. Hipnoterapeuta, psicóloga, arrasando, Juliana Maciel, viu? Daqui a pouco ela vai passar todos os contatos para você que de repente está precisando também, tá com alguma dúvida, passa por isso, tem medo de dirigir, tem medo até de pensar em tirar a carteira, porque acha que não vai conseguir, ou já tentou várias vezes também e não consegue, né? Vamos descobrir o que tem aí por trás disso. Mas muitas vezes, quando a gente precisa de algum tipo de... presencia algum tipo de acidente de trânsito, e ultimamente isso tem sido algo recorrente até, né? Em viagens mais longas, principalmente, às vezes você acaba vendo vários acidentes gravíssimos, né? A gente acaba ficando impressionado e com mais medo de pegar a direção de um veículo. Como impedir que esse tipo de situação nos atrapalhe no nosso dia a dia? Primeiramente, fazendo um reconhecimento. Reconhecer de que você realmente ficou impressionado com aquela cena e saber o que está acontecendo, porque se aquela emoção foi tão forte naquele momento, pode significar que você não esteja tão bem assim quanto você acha que esteja. Então, a gente sempre tem que ir na raiz desse problema. Às vezes, você está passando por um momento de estresse, por um momento de ansiedade, por um momento de depressão, e você precisa estar indo aí nessa raiz. E é importante o motorista ele não deixar de dirigir por conta disso. Claro, se ele estiver emocionalmente preparado, porque eu sempre falo, trânsito não é coisa séria, é coisa seríssima. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse sentido, e só pegar no veículo quando estivermos realmente preparados. Mas se o motorista ele acha que ele está preparado, ele sente que ele está preparado, ele não deve fazer essas evitações, pelo contrário, ele deve fazer o enfrentamento, a dirigir sim, com muita cautela, com muita responsabilidade e procurar ajuda profissional quando necessário. Agora a gente vai tirar um pouquinho o foco e ir um pouquinho para as autoescolas, né? O instrutor de autoescola, quando ele é muito rude ou quando às vezes ele é até um pouco displicente, digamos assim, ele pode contribuir para esse medo na direção, essa insegurança? Com certeza. O que acontece com o instrutor, né, da autoescola, até mesmo o examinador? Por eles transmitirem alguma informação, muitas vezes distorcida ao seu cliente, ao seu aluno, isso acaba ativando uma crença de incapacidade, acaba ativando a desmotivação. Esse aluno já não se sente tão motivado, ele fica um pouco para baixo, até mesmo com sintomas depressivos aí, a ansiedade ela fica mais aguçada. Então, com certeza, isso é muito prejudicial. E é por isso que eu sempre bato na tecla, que é muito importante um curso de capacitação, treinamento em todas as autoescolas nesse sentido,
Porque o instrutor, ele precisa ter como os principais pilares aí desse relacionamento o quê? A paciência e o respeito em primeiro lugar. Sabendo conhecer os diversos tipos de alunos, os diversos tipos de personalidades, para assim construírem um relacionamento harmonioso. Pois é. E o copiloto, hein? Minhas amigas que estão aí ouvindo a gente, os maridos também, né? Todo mundo gosta de dar um pitaco, né? Isso. É uma beleza, né? O passageiro muitas vezes mais atrapalha do que ajuda e acaba ali estressando o motorista, porque a visão do motorista e do passageiro é diferente. Às vezes o motorista sabe se vai caber e o copiloto tá ali assim, você não vai caber, você não vai passar ali, vai perder os retrovisores, meu Deus do céu. Então não dá pra... Às vezes você fica ouvindo ali as opiniões que tem dentro do carro, e se tiver mais gente, então cada um tem um ponto de vista diferente. Né? E isso acaba estressando muito o motorista, né? Como evitar esse estresse ali dentro? Aumenta o volume do som e já tá? Então, primeiramente, para a gente evitar muitos tipos de estresse aí, é o que? O diálogo. Nós mantermos sempre esse diálogo com os nossos passageiros, até mesmo falar sobre as nossas dificuldades, pedir um pouquinho de silêncio é muito importante. E se no mais não resolver, o motorista ele precisa estar sempre focado, ele precisa estar sempre atento aí na direção. Cuidado com o som muito alto, cuidado com essas coisas. O motorista ele sempre deve ter muita cautela, até mesmo procurar uma ajuda profissional para estar aumentando aí seu foco, sua atenção, sua concentração no ato de dirigir. Lembrando, igual eu tinha falado anteriormente, que o motorista ele deve ser muito prudente na direção. Então, se ele perceber que o nível de estresse está muito alto, que ele não está dando conta de assumir essa direção do veículo, a pessoa deve o quê? Deve dar uma parada, deve dar uma respirada, uma relaxada, até mesmo dormir um pouco, falar para outra pessoa conduzir esse veículo, ou depois que se sentir melhor, poder estar conduzindo e seguindo viagem. A gente vai pro bloco rapidinho, daqui a pouco eu volto, mas antes vou dar uma dica aqui especial pra você, viu? Sabe aquela semijoia dos seus sonhos? Ela está em promoção na Sariel Semijoias. E a sua compra com 60% de desconto em dinheiro e 50% de desconto em compras no cartão de débito. É comprar pra usar, presentear sem medo de errar, viu? E pagando bem menos. E tem promoção na linha de relógios Tecnos, 30% no pagamento em dinheiro e 20% em compras no cartão. Sariel Semijoias, Rua Israel Pinheiro, 3.161, aqui no centro de Valadares. Vou repetir. Israel Pinheiro, 3.161, aqui no centro. O WhatsApp é o 99941-9375. 99941-9375. Sariel Semijoias. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu volto falando com a Juliana Maciel, ela que é psicóloga, hipnoterapeuta, coach, sobre trânsito, medo de dirigir. Você passa por algumas situações como essa? Então participe com a gente, porque no próximo bloco vamos entrar também com as participações dos nossos ouvintes, né? Saber aqui a opinião da galera que já passou por um acidente de trânsito, já presenciou isso. Como é que foi? Como ficou isso na mente, né? Será que isso atrapalhou ali em pegar no trânsito, em dirigir? Vamos saber no próximo bloco? Então não sai daí. 104, a Rádio do Povo de Deus. Esse é o nosso De Mulher para Mulher, ao vivo, todo sábado, de 8 às 11. E no domingo, reprise a partir das 1h da tarde. Esqueci, deu branco. 1h da tarde. A partir das 13 horas, 1h da tarde, tem reprise do De Mulher para Mulher, viu? 104, a Rádio do Povo de Deus. 104, o tempo todo com você. 104 Oi, gente, você já sofreu algum tipo de acidente de trânsito? Responda aí no nosso WhatsApp 999610104, 999610104. Eu já fui atropelada por uma moto. Eu estava desatenta, atravessei sem olhar para os lados. Graças a Deus não foi nada grave, mas levei um susto muito grande. É aquela 1 segundo de desatenção, né? Que acontece tudo. Tivemos uma também. Oi, bom dia, o Felipe. Bom dia, eu bati num veículo, mas o rapaz não queria ir pro hospital. Imagina só o que aconteceria se ele não fosse. Aí o Felipe insistiu, falou, você vai pro hospital sim. E graças a Deus deu tudo certinho. Tem uma outra participação. Eu chamo Maria, sofri um acidente e o motoqueiro nem prestou socorro. Eu já estava terminando de atravessar a faixa. Ele bateu em mim e foi embora, nem prestou socorro, olha só. Nossa, na aí faixa de complicado. pedestre. Na faixa de pedestre, Nossa, né? Que absurdo. Faltou só falar que o sinal de pedestre estava aberto.
É realmente complicado, né, gente? Trânsito Agora- precisa de atenção, né? Diga isso. Agora tem uma da Sandra. A Sandra falou que já bateu na traseira. Ela falando: oi, bom dia, meninas. Eu já bati na traseira de um caminhão. Coisa pouca. Quase nada, né, Quase Sandra? nada, né, Sandra? E ela também falou, a Sandra Miranda: oi, bom dia, eu sou a Sandra de Jardim Pérola e eu preciso dessa psicóloga porque eu tenho medo de dirigir e isso me incomoda muito. Agora a gente já conseguiu identificar o motivo. Porque né, alguns Sandra? medos, né? É verdade. Gente, na minha família, então, nós somos uma família, assim, graças a Deus, muito abençoada. Os anjos trabalham 24 horas por dia. Meu irmão, sei quantas vezes de moto, pelo menos uns 3. Teve uma que realmente foi muito séria. Graças a Deus, tudo bem. Meu marido também, uns 2, 3. Enfim, né? É uma loucura. Quem anda de moto acaba, às vezes, estando um pouco mais sujeito a isso, né? Tem que ter atenção redobrada, triplicada, para que isso não aconteça. Dirigir não só para você, mas para os outros também. Mas, Ju, em tese, dá para superar aí o medo de dirigir? Com certeza dá para superar o medo de dirigir. Eu sempre costumo dizer que na vida a gente só não deu um jeitinho ainda para a morte, né? Verdade. Mas para tudo na vida tem jeito. Então, nós temos aí alguns passos para podermos superar esse medo de dirigir. O primeiro deles é reconhecer esse medo, porque muitas pessoas têm medo de reconhecer os seus medos, medo de se abrirem às emoções, principalmente quem tem traços perfeccionistas na personalidade, vai ter aí a dificuldade de admitir esses erros, dificuldade até mesmo de errar. E segundo, após esse reconhecimento, buscar alternativas, soluções para essa superação. Nós temos várias possibilidades. A primeira delas é lidar com os nossos pensamentos, porque, de acordo aí com alguns estudos da terapia cognitivo-comportamental, a interpretação que fazemos dos nossos pensamentos vai gerar uma emoção e isso gera automaticamente aí um comportamento e vice-versa. Então, tudo começa pela nossa mente. Então, a gente precisa manter pensamentos funcionais, nós precisamos desconstruir algumas crenças de incapacidade, de incompetência e colocar para a gente que a gente consegue. Eu sempre uso muito com os meus pacientes técnicas motivacionais, até mesmo aí do coach, técnicas, por exemplo, a técnica do espelho, em que todo dia de manhã você vai acordar, vai olhar no espelho e vai proferir algumas palavras e frases motivacionais a você. Isso vai te estimular, te ajudar a seguir o seu objetivo e automaticamente ter um dia melhor. Nós temos outros passos referentes aí a processos de respiração, de técnicas de relaxamento, de auto-hipnose, que são muito importantes. Temos uma técnica que é a respiração diafragmática, que é uma técnica que, inclusive, a gente deve usar não somente antes de dirigir, mas no nosso dia a dia mesmo. É tirar aquele tempinho para parar, colocar a mão sobre o abdômen, inspirar bem fundo, devagar, sem levantar os ombros, contando mais ou menos até 4, segurando por um tempo e soltando bem devagar, contando mais ou menos até 6. Repetir esse exercício por algumas vezes. Nós temos a questão aí da atividade física, que é muito importante, até mesmo para vencer o estresse, a ansiedade, depressão, que hoje são considerados os grandes males do século, sendo a depressão um grande mal do século. Então, nós precisamos ir na raiz desses traumas, dessas dificuldades em relação ao processo de dirigir. E o terceiro passo, quando você faz tudo isso e muito mais, e vê que não está dando conta, é realmente passar o fardo adiante, realmente dividir esse problema, esse fato com algum profissional. E nada melhor do que profissionais da área da saúde para estar te ajudando, como, por exemplo, o psicólogo, o hipnoterapeuta, que vem ali através das técnicas da hipnoterapia. Nós temos também o coach, que, para alguns casos, é muito recomendado. E, por último, a questão do psiquiatra. É muito importante as pessoas terem essa abertura ao processo medicamentoso, porque muitas pessoas elas podem precisar da medicação. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui, viu? Eu que agradeço. E você vai voltar várias vezes, com certeza. Eu nem espero, não. Já estou falando que você vai voltar várias vezes já. Já estou usando a palavra positiva. Podem contar comigo. Oh, estou coisa aqui boa. pra isso. Olha, cuidado aí com isso, hein? Mas que bom. Ju, deixe seus contatos. O pessoal que está ouvindo a gente, de repente se interessou, precisa, estava ali procurando, fala, ai, gente, eu tenho medo, realmente eu preciso trabalhar isso em mim.
Deixe seus contatos. Isso, Tio. Então, eu tenho vários pacientes, tenho parceria com algumas autoescolas de Governador Valadares, eu atendo vários pacientes nesse sentido, né, no sentido da habilitação, para a gente estar fazendo aí processo de hipnose, de terapia cognitivo-comportamental, até mesmo coaching em alguns casos. O meu contato, o WhatsApp, gente, anota aí, 999458936. Vocês podem estar enviando um zap aí para mim, uma mensagem, a gente pode estar marcando aí um processo terapêutico. E eu também, Chiu, trabalho não só com a questão da habilitação, mas com várias demandas, atendo o público adolescente, adulto, idoso, realizo vários workshops na cidade, treinamentos, cursos, tem um workshop super bacana, que é o workshop Saúde Emocional, Vencendo o Estresse, a Ansiedade, a Depressão, um workshop de 8 horas, destinado ao público adulto. É fantástico, vem trazendo resultados incríveis, trabalho também com grupos terapêuticos. E é isso aí, estou aqui para ajudar. Quem precisar pode estar me ligando, ou se tiver alguma dúvida, pode estar tirando essa dúvida comigo também. Eu tenho um site, vocês podem estar entrando para acompanhar os meus trabalhos, julianamaciel.com.br. Podem me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Juliana Maciel, com 2 J's. E vocês podem estar entrando em contato aí comigo, que eu estou à disposição de todos vocês. Repete o WhatsApp pra gente. Isso, WhatsApp 999458936. E o meu consultório de psicologia, gente, fica na rua Barão do Rio Branco, número 461, sala 108, no edifício Rio Branco. Você pode estar passando lá também para a gente bater um papo. Ju, muito obrigada. Espero que você volte mesmo e vai voltar, Eu viu? que Se Deus agradeço. quiser. Muito obrigada, viu? Gente, a gente vai pro intervalo rapidinho. Você sabia que